João, capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 43 em diante. João 4, 43. Diz assim a palavra do Senhor. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, aonde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo que este Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vedes sinais e milagres, não crereis? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus ele disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai, que era aquela justamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu, e ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amém. Mais uma vez, irmãos, está entre nós a palavra do Senhor. Está entre nós mais uma vez o Evangelho de Jesus. Aqui, irmãos, eu entendo que há uma semana antes da morte do Senhor Jesus, primeiro, nós vemos que esse texto narra a mulher de Samaria. Nós sabemos que Jesus, ele veio ao encontro dos seus, mas ele veio para tanto judeus quanto gentios. Mas os judeus, irmãos, não aceitaram o Senhor Jesus. Mesmo ali homens da lei que poliam a Sagrada Escritura, que leram e tinham no coração, dentro da sua alma, os 5 primeiros livros da Bíblia, que conhecemos como Pentateucos ou Torá, os judeus tinham isso na ponta da língua. Eles marcavam o sábado, era dia de estudo sobre a palavra de Deus. E eles examinavam literalmente as Escrituras Sagradas, mas não aceitaram o Senhor Jesus, não concordavam com a ideia que Jesus era o Messias. A religião, dado-se a época, eu preciso entrar nesse contexto para que nós entendamos o que está dizendo aqui. A religião da época, o judaísmo praticante, religiosos, entre eles fariseus, escribas, sacerdotes, rabinos. Estes homens não creram no Senhor Jesus. E então, por isso se dá, irmãos, todo esse desentendimento, e também o Império Romano se achavam ali, irmãos, como eu posso dizer assim, encolhidos, ameaçados, perseguidos, e como a popularidade de Jesus, o Filho de Deus, crescia, dava-se então esta perseguição. Aonde Jesus estava, os fariseus, que eram chefes nas sinagogas, aqueles que eram religiosos, tinham esse preconceito. Olhavam para Jesus porque Jesus era visto assentado na roda de pecadores, não escarnecedores, não ímpios, mas estava com eles, os pecadores. Jesus veio para gentios, judeus também. E ele estava sentado com eles, comendo. Foi na casa de Zaqueu, pousou na casa dele. Também esteve lá em Lucas 15 com publicanos. Publicanos não era muito bem aceito nas sinagogas,
Por quê? O que é publicano, irmão? Nunca entendi o que é isso. Eu te explico. Publicano era um judeu que se vendeu para Roma. Eles cobravam dos seus irmãos, da tua denominação, ou melhor dizendo, da tua própria nação, cobravam imposto, e eles superfaturavam em cima dos impostos dos seus próprios co-cidadãos. É como se eu, brasileiro, cobrasse dos brasileiros o imposto e repassasse esse dinheiro para outros países, e lá fora viviam do imposto nosso. E, enfim, irmãos, eu repassasse o valor que eles me pedissem, mas cobrassem de vocês tudo que eu bem entendesse. Entendeu? Publicano era esse. Publicano era visto como um ladrão. Agora você imagina, não só na casa de Zaqueu, que era o chefe deles, dos publicanos, Jesus em Lucas 15 também está sentado com publicanos e comendo. Mas não estava ali, irmãos, como alguém que está falando de coisas alheias. Não, Jesus estava ali pregando o evangelho, falando de arrependimento, falando da glória de Deus, falando que ele era o Messias. Logo, irmãos, quando chegamos desse texto, quando ele começa em João 4, dizendo assim nos primeiros versículos da mulher em Samaria, os samaritanos não tinham relação com os judeus, não se entendiam, eles não se falavam entre si. Os samaritanos eram vistos como pessoas pecadoras, pessoas que estavam distantes do Senhor, eram vistos como uma outra organização, era outra situação, outro ambiente, então eles não se comunicavam. Jesus, sendo judeu, encontrou esta mulher em Samaria, e mesmo em Samaria, ele pediu água a ela e ela negou, ou seja, a Bíblia nos informa lá em João capítulo 1, que esse Jesus que está sendo pregoado hoje aqui é o dono de todas as coisas. Não só em João 1, Salmos 24 também reconhece: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Logo, entretanto, o dono de todas as coisas, aquele que fez a água, o mar, fez tudo que nós enxergamos aos nossos olhos, coisas maravilhosas e extraordinárias, e estava lá o dono de todas as coisas pedindo à mulher, que também ele criou, pedindo que ela desse água, e recebeu uma negativa. Esse poço aqui é do nosso pai Jacó, pai da nossa fé, presenteou a José, e nós herdamos ele, ou seja, a terra de vocês é daqui para lá, eu não tenho água para te oferecer. Jesus se vira a ela e disse: mulher, se eu te der da minha água, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, Jesus estava ali dizendo de salvação, que a alma dela precisava da água que é Jesus. Ela, carne, precisava da água humanamente, mas a alma estava clamando e disse: mulher, cadê o teu marido? Ele não está aqui. Bem disseste, aquele que você disse que é teu ainda não é seu. Ou seja, tivesse uns, esse que você tem não é seu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela saiu dali convertida e disse a mais pessoas quem era o que estava ali. E João nos conta essa história. Por que João nos conta essa história? Porque a igreja está deixando de pregar Jesus o Nazareno, o Filho de Deus, e João é levantado pelo Espírito Santo de Deus a contar as 7 maiores maravilhas que dão atributos que Jesus é Filho de Deus, que ele é o Messias revelado. Louvado seja o nome santo do Senhor. João também, nesta mesma oportunidade, neste capítulo, passando por Samaria, Jesus saiu dali. E agora Jesus saindo dali, ele está indo, deixando os samaritanos, e partiu dali para Galiléia. E disse: saí da Galiléia, porque o profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus, sendo galileu, não aceitaram o Senhor Jesus. Ou seja, chegando pois na Galiléia, os galileus então receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Ou seja, estavam inaugurando ali, estavam participando da Páscoa. A Páscoa para os judeus naquela época, celebração da saída do Egito.
e estavam esperando todo esse acontecimento acontecer para prender Jesus Cristo. E Herodes, o Agripa, naquele momento ali, eles até mudavam, saíam para Jerusalém, levava todo o quartel-general com medo da rebelião dos judeus. Os romanos da guarda petrolana saíam dali para que não acontecesse algo ali de algum levante, alguma manifestação, eles saíam dali. E estava preparado quando voltasse, que terminasse a festa dos judeus, que é a Páscoa, iriam prender Jesus, ia condená-lo, julgá-lo, condená-lo e levar para a morte de cruz. Então, Jesus pela segunda vez, agora em Caná da Galileia, aonde fez a água feita vinho, estava então um oficial do rei. Chegamos nesse texto. O autor aqui, que é João, ele faz questão de colocar um oficial do rei, ou seja, um romano, oficial cheio de divisas, o oficial que agora da mesma linhagem estão procurando Jesus para prendê-lo e condená-lo à morte de cruz. Você tem ideia o que é isso? Será que a gente percebe o que este homem teve que fazer para ter a atenção de Jesus? Quando nós voltamos para o começo da missão de Jesus, nós vemos que um homem é descido pelo telhado, e quando ele está no meio da sala, onde está acontecendo um culto a Deus, um culto de evangelização, a Bíblia deixa bem clara, segundo os relatos de Mateus, que Jesus olhou para o coração dos fariseus e os escribas que estavam ali e viu que em seus corações, ou seja, não tinha falado ainda, em seus corações, no seu coração, estavam tramando algo e falando contra Jesus, murmurando. Quem é esse que pode perdoar pecado? Que história é essa? Aqui tem uma verdade. Jesus sonda os corações. Jesus olha para aquilo que está dentro de nós. Jesus sabe o que tem dentro do nosso coração, da nossa mente e da nossa alma. Se este homem oficial, voltando para o texto, estivesse com segundas intenções, somente atrás de milagre, Jesus tinha dispensado ele vazio, mas ele precisava de um milagre, e ele precisava de um milagre e sabia quem era Jesus. Ele se desfez das suas vestimentas de poder, dos seus broches dourados, das suas divisas no peito, dos cordões que estavam amarrados nele. Ele desfez de toda a sua armadura, vestidura, desfez da sua boina. Ele se humilhou aos pés do Senhor, porque um romano, voltando-se para um judeu, que ali estava sendo condenado, caçado a todo instante, ia ser preso por injúria, por outras acusações, um oficial, alguém de divisa no peito, ir a Jesus, naquele momento já estava sendo acusado de estar cometendo algo contra Roma. Um romano se dirigir a um judeu humilde, simples, nasceu numa manjedoura, se intitulando rei dos judeus. Ele foi nos pés de Jesus e disse: meu filho está na minha casa, doente. Em outras palavras, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Talvez as minhas divisas não dizem isso, mas o que está no meu coração denuncia que eu te amo, que eu conheço o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você olha em mim cheios de divisa, isso não significa nada, mas o que está dentro do meu coração te conhece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu preciso de um milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais para frente nós vamos ver o que acontece. E então, ouvindo que Jesus vinha da Judeia para Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe. Rogar é clamar, rogar é se lançar aos pés, rogar é implorar, rogar, irmãos, é se lançar com humildade na presença de Deus.
Rogar é ir diretamente à pessoa e chamar a atenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Rogar é o mesmo ato de que implorar. Quando eu lembro da mulher que estava com fluxo de sangue e agarrou-se, juntou-se à orla de Jesus, ela estava rogando. Em outras falas, ela estava dizendo: o Senhor é minha última esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor é minha última oportunidade. Quando todas as portas se fecharem, Jesus é a saída para mim e você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando todas as portas se fecharem, a da glória continua aberta a mim e a você. Se esta noite você veio aqui dizendo: todas as portas se fecharam para mim, não há mais saída, eu estou entrincheirada, eu estou emparedado, o Senhor está dizendo que a porta da tua palavra está aberta mais uma noite. Bendito seja Deus, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos nãos nós recebemos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos nãos a vida nos oferece? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos nãos nós recebemos como diagnóstico? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando todas as portas se fecham, a da glória se abre para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como esta noite está acontecendo, louvado seja o nome santo do Senhor. A da glória é a palavra de Deus. Quantos de nós, irmãos, quantos nãos eu já recebi ao longo da minha vida? Muitos, e ainda vou receber. Louvado seja Deus. Até Deus diz não para nós. Até Deus, irmãos. Quantos não nós recebemos do Senhor? Oramos. Tiago, irmão de Jesus, prega isso. Ele estava responsável pelas 12 diáspora. Diáspora são pessoas que é uma migração, uma colônia, uma espécie de uma migração, uma colônia, ajuntamento de pessoas que fazem parte de algumas tribos, de algumas regiões. Diáspora. Irmão, Tiago era pregador nas 12 diásporas e ele então diz para o povo, ele diz para o povo isso. Eu me alegro em várias tribulações que os irmãos têm passado, porque é nelas que vocês adquirem paciência, experiência e esperança. Estou feliz. Está aprovado? Está aprovada? Está aprovado? Estou feliz. Glória ao nome santo do Senhor. É justamente na aprovação de vocês que vocês recebem paciência e esperança. Vocês recebem experiência. E vai dizer mais um texto maravilhoso, Tiago capítulo 4. Sabe por quê? Porque vocês pedem errado. Quando pede, não sabe pedir. Vocês pedem para fazer guerra, vocês pedem para arrumar confusão, vocês pedem para invejar, pede para gastar e esbanjar com os seus prazeres, suas emoções. Pedimos errado. É aí que o não de Deus para mim, para você, louvado seja o nome santo do Senhor, é a maior consolação que nós temos. Bendito seja Deus. Pedimos a morte achando que é vida e Deus não dá. Pedimos pedra achando que é pão e Deus não dá. Pedimos uma serpente achando que é um peixe, Deus não dá. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque conhece o nosso coração, conhece o sentimento que é de engano, conhece que os desejos nossos é de engano. Louvado seja o nome santo do Senhor. O oficial do rei aqui sabia quem era o Senhor, e ele foi até Jesus. Senhor, na minha casa, desce lá, meu filho está morrendo, desce lá, eu rogo pelo Senhor. Imagina, irmãos, o soldado aqui, o general, o oficial do rei, quebrando toda a religiosidade, quebrando os dogmas, quebrando os preconceitos, arrancando literalmente suas divisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quer que Deus faça uma obra na tua vida? Deixe de ser religioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quer que Deus transforme tua casa? Para de apontar o dedo para o teu irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um dia, alguém chegou diante de Jesus e disse: Senhor,
eu estou aqui orando. Eu tenho ajudado tanta gente. Eu tenho dividido o meu salário. Eu tenho doado para o miserável, para o pobre. Eu tenho sido bom. Eu tenho ido para a presença do Senhor. Eu tenho ajudado muito. Tenho levantado nas madrugadas para orar. Eu tenho feito tantas coisas na presença do Senhor. Eu tenho me dedicado tanto ao trabalho na igreja. Eu sou diferente desse pecador aí do lado, ó, desse publicano aí. Eu sou diferente dele. Eu tenho tentado te agradar de todo o coração. Faça-me um milagre, faça algo. Eu estou aqui, Senhor, te servindo de um puro e sincero coração. O pecador foi diante do Senhor e disse: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu sou moribundo. Eu sou miserável. Eu não tenho nada na minha vida para oferecer. Eu peco de manhã, de tarde, de noite, mas eu tenho um desejo no meu coração de agradar o Senhor. Ah, Senhor, se eu conseguisse me livrar de tudo isso, eu estaria aos pés do Senhor, mas eu sou um miserável, pecador. Me ajude, me perdoe. Eu não sou como este daí, Senhor. Eu gostaria de ser igual a ele, mas eu não tenho força para orar. Eu não tenho condições de ajudar. E quando eu tenho condição, eu não ajudo, Senhor. Mas eu estou no pé do Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajude. Louvado seja Deus. E Deus justificou o pecador. Por quê? Porque ele se humilhou e Deus o exaltou. Louvado seja o nome santo do Senhor. O primeiro passo para a nossa vitória é reconhecer quem somos diante do Senhor. O primeiro passo para a nossa vitória é reconhecer que somos miseráveis e pecadores diante do Senhor. O primeiro passo é o arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. O primeiro passo é olharmos adiante do Senhor quem somos. Olharmos adiante do Senhor as nossas misérias, os nossos pecados e reconhecermos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus não fez aquele milagre em público. Jesus disse a ele, rogou-lhe, peça, cura meu filho, porque já está. Então Jesus disse, se não vedes sinais, não crereis. Ou seja, muitos que estavam ali em volta não criam. E Jesus mandou que ele fosse embora. Vá embora e sede curado. Isso acontecerá. Diga oficial o Senhor. Disse-lhe, desce, antes que meu filho morra. Ele pediu. E Jesus disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Irmãos, para o milagre acontecer, está no ato de crer. Crer. Creia e verás a glória de Deus. Primeiro passo, reconhecer a nossa condição diante do Senhor, pobre, miseráveis e pecadores. Ir diante do Senhor, não colocando Deus contra a parede. Eu mereço, eu oro de manhã, eu já estou jejuando, eu faço isso e aquilo, eu oferto, eu semeio, eu faço isso, eu dou coleta, eu ajudo a igreja, eu limpo os vidros, eu atravesso o velhinho na rua, eu ajudo o órfão, necessitado, o viúvo, a viúva, desempregado, desamparado, enfermo. Ó Senhor, eu não falto um culto, tá? Esse mês, 31 dias, congreguei 31 dias. E tem dia que eu congreguei 2 vezes na escolinha, no culto de manhã, no da EBD. Eu participei de todos os eventos da minha igreja. E daí? O que tem de bom nisso? Isso não nos faz dignos, não nos faz merecedores. Graça é demérito. Se fosse por mérito, Jesus não tinha ido para a cruz. Se fosse para nós merecermos, estaríamos todos mortos, literalmente, porque é isso que merecemos. Salário do nosso pecado é a morte. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Ser um bom marido não te faz um servo de Deus. Ser uma boa esposa não te traz atributos de salvação. Doar, ofertar e trabalhar, limpar os vidros da igreja, lavar o chão, pregar, tocar, dizer que Deus é bom, não são evidências de alguém que é salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A primeira evidência da salvação em nós é sermos pobres de espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. A primeira evidência de salvação em nós é vivermos de acordo com a palavra de Deus, é termos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que gera frutos em nós. Nossas obras são trapos de imundície. Obras do Espírito Santo em nós testifica a vida cristã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não limpa a igreja porque você é bom. Você não dá oferta porque você é bom. Você não é um bom pai porque você é bom. Fazemos tudo isso para a glória de Deus, porque o Espírito de Deus está em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Paulo, já vendo isso no coração, em mim e você, pelo Espírito Santo de Deus, escreveu: não somos salvos pelas nossas obras, não, para que ninguém se glorie, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graça é favor imerecido, não é mérito. Mérito é aquilo que eu e você fazemos e merecemos ser pago. Obras são evidências da salvação, evidências de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, evidências de que a palavra de Deus está em nós. Primeiro acontece a salvação, primeiro acontece a transformação, depois vem as obras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então, irmãos, o Senhor disse a esse homem: vá, e ele creu. Assim a Bíblia nos exorta também por João, palavras de Jesus: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele fala no presente: creu, tem a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vida eterna não é mais a sua vida, é a vida de Cristo em nós. Vivemos assim como Paulo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, descendo logo, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram dizendo: teu filho vive. Assim que nós cremos em Jesus, passamos da morte para a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Somos ensinados pela palavra de Deus e doutrinados por Paulo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se vivemos, vivemos em Cristo para a glória de Deus. E se morremos no final, amanhã, ou talvez seja quantos anos para frente, morreremos em Cristo para a glória de Deus. E assim como descemos à sepultura com Cristo na nossa alma, presente em vida eterna, ressuscitaremos para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Então, descendo logo, anunciaram os seus servos, dizendo: teu filho vive. E perguntou-lhes: que hora se achara melhor? E eles disseram: ontem às 7 a febre o deixou. Ou seja, quando o Senhor Jesus, irmãos, olha para o nosso coração, Ele tem pressa em nos socorrer, tanto para nos salvar, quanto para nos restaurar, nos regenerar, nos transformar à imagem e semelhança mais próxima, parecida com Ele. Este homem creu e não precisou Jesus ir até lá. Ele tinha no seu coração, irmãos, uma transformação já acontecida. Ele sabia que aquele que estava ali era o Cristo, Filho de Deus. Uma ocasião, Jesus disse a Marta, Maria: se creres, verás a glória de Deus. E elas creram. Quando o Senhor Jesus chegou na sepultura de Lázaro, todas as pessoas, a multidão que estava ali, a Bíblia diz, versículo 35, menor capítulo 11 de João, Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque ele viu que a incredulidade estava ali, Jesus ali, mas o povo não
creu. Por quê? Aonde tem Jesus tem vida, aonde tem Jesus tem esperança, aonde tem Jesus tem milagre, aonde tem Jesus tem transformação, aonde tem Jesus não há mais presença de trevas, não há presença de treva, há presença de luz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando Jesus olhou para a multidão, ele no centro, o povo está chorando. Jesus chorou por quê? Porque ele veio para os seus e os seus não compreenderam a missão de Jesus, que era trazer salvação. E então naquele momento Jesus chora, olha para o povo e grita: Lázaro, sai para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã, se na tua vida tem treva, leve a luz para a tua casa, e a luz é a palavra de Deus, o Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E então, irmãos queridos, o homem perguntou que horas era. Ele creu quando viu Jesus. Era 7. Nesse exato momento meu filho foi curado. Ele contou a casa, e todas a povo da sua casa, toda a sua casa creram nele, creram no Senhor Jesus e foram salvos. Eu não sei como está vivendo a tua casa, a tua família, e todos entenderam, pois o pai quer aquela hora, teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Se a sua casa está vivendo uma guerra, se a tua vida é uma guerra, entregue-se ao Senhor agora. Entregue a Jesus a sua vida nesse exato momento. Convida o Senhor Jesus para habitar na sua casa, literalmente, e a sua casa terá paz. A sua casa terá reconciliação com o Senhor. A presença de Deus voltará na tua família, em nome de Jesus. Influencia a tua casa para viver o melhor de Deus, e o melhor de Deus não são bênçãos desta terra, não são milagres sobrenaturais. O melhor de Deus é o próprio Filho, o Cristo da glória. Leve Jesus para a tua casa. O que eu tenho para te oferecer esta noite é a palavra genuína do evangelho verdadeiro, que transforma, que regenera, que muda a história, que transforma a vida, que transforma lares, que restaura famílias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o seu problema, e a propósito, o que adiantaria eu saber se eu não posso resolver nem os meus? Eu não estou aqui pregando um Jesus que resolve problemas, eu estou aqui pregando um Jesus que age na causa do problema, o pecado, a raiz do meu e do seu problema. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Não há desafio impossível que Jesus não possa nos ajudar, nos dar entendimento. Assuma, Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda cura, liberta, transforma, perdoa pecados. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui esta noite levando no teu coração o evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não há esperança, Ele é a sua esperança. Se não há porta, Ele é a porta para nós, o caminho, a verdade e a vida. Esta é a palavra. Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado. Amém.